De volta com o programa Encontro Marcado, nosso encontro diário aqui pela TV Câmara, canal 4.3. Nós estamos falando hoje de saúde e a nossa pauta hoje é intolerância alimentar. Doutora, nós estávamos falando como prevenir da intolerância alimentar. Tem uma forma, como é que as pessoas podem se cuidarem melhor? Modesto, essa sua pergunta eu vou te responder de duas formas. A primeira, de uma maneira geral, intolerância alimentar, alergia alimentar. Quando a gente é bem... É diferente a intolerância alimentar da alergia alimentar? Sim, são coisas totalmente Depois diferentes. São coisas diferentes, mas o que a gente consegue... A melhor prevenção é amamentar. Aleitamento materno. Né? É o que mais a gente... Evita que com o tempo a pessoa tenha intolerância. Seria isso? Evita... Diminui a chance. Diminui a chance. Quando principalmente adulto. De alergia, quando adulto. Certo. E principalmente de alergia mesmo alimentar. Uhum. Né? Outra forma é assim, que na verdade nós seres humanos, nós não deveríamos, na verdade, tomar leite até envelhecer. Né? Na natureza a gente não vê outros mamíferos velhos tomando leite. Então a gente devia seguir por aí, porque essa questão pode ter gerado uma modificação ao longo do tempo, né? E nos tornado intolerantes, como agora tem esse excesso de diagnóstico que realmente acontece mais mesmo. E uma das causas é... Procede esse questionamento de que a proteína do leite, o nosso organismo não absorve totalmente a proteína do leite, tem uma certa rejeição? Na verdade... E a senhora falou aí que não é todo ser humano... Então, porque a gente vai, né? Na verdade, perdendo a capacidade de digerir. Né? É assim que nosso organismo se comporta. A gente, com o envelhecimento, a gente vai perdendo a capacidade de digerir mesmo. Uma pessoa que tem a intolerância alimentar, você entendeu? Tanto faz com lactose, com frutose ou frutos do mar, ele corre risco de morte? Qual o sintoma mais grave? Aí, o risco de morte é mais para quem tem a alergia e não a intolerância. Porque, como eu falei, a alergia ela tem um mecanismo imunológico. E aí, se a pessoa tem reação alérgica a esses alimentos, que na maioria das vezes, como você falou, frutos do mar, o próprio leite ou outros, aí ele pode correr o risco de fazer anafilaxia e aí pode correr o risco de morrer também. Essa questão da rejeição... Da intolerância alimentar, ela ocorre também no pessoal da zona rural? É mais comum na zona rural ou na cidade? Como é que funciona isso? Não tem essa diferença, assim. A gente sabe que ela é mais comum em asiáticos, são isso que os estudos mostram. Mas como a gente é um país muito miscigenado, né? Essa característica, assim, demográfica ou genética não é tão importante para a gente. Não faz diferença, acontece tanto na zona rural como na cidade. É claro que a ciência está avançando, está descobrindo, mas não era tão comum essa questão da intolerância. Está sendo um programa mais recorrente, a intolerância agora, na época que nós estamos vivendo? Com certeza. E a causa qual seria? Uma das causas é exatamente isso que você falou. A gente avançou e a gente descobriu meios de fazer esse diagnóstico, que às vezes uma pessoa que viveu antes, tinha intolerância, tinha sintomas, mas não conseguia descobrir, porque era pouco estudado, porque não tinha métodos de segurança, de certeza para fazer o diagnóstico. Mas existe uma série de outras coisas, existem as questões alimentares mesmo, a qualidade da nossa alimentação, né? A questão de microbiota intestinal, que é o que mais se fala hoje, que é a nossa flora bacteriana que vive no nosso intestino para nos ajudar, que pode modificar e aí pode gerar outras doenças também. Então, é uma série de fatores que justificam. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria que a senhora pontuasse aí os principais alimentos que realmente causam intolerância alimentar, até para os nossos telespectadores realmente ficar sabendo. A maioria é a lactose mesmo, né? Mas a gente tem outros tipos de açúcares, né? Por exemplo, a frutose, o sorbitol, que são coisas mais específicas e mais raras. Mas se a gente fosse para apontar, assim, realmente a lactose é o que mais... Além da lactose, quais são os outros alimentos que poderia causar? Frutose, sorbitol, são outros tipos de açúcares que estão presentes nos alimentos.
ou naturais ou industrializados, mas esses... Suspende-se a ingestão de alimentos como o leite e frutas. Resolvido o problema? Depende, na verdade, resolve o problema, mas a gente às vezes não precisa suspender totalmente. Depende do grau, né? Às vezes a pessoa, o paciente é intolerante à lactose, mas ele é intolerante leve. Então ele consegue, por exemplo, tomar um pouquinho de leite com café na manhã, né? Talvez comer um misto à tarde e não ter sintomas. Isso depende do grau da intolerância. Tem criança, por exemplo, que é tão intolerante, a intolerância é tão grave, que não consegue tomar sequer um iogurte, que já tem baixo teor de lactose, entendeu? Então Uma criança pode nascer sem a intolerância alimentar, vamos dizer assim, intolerância à lactose, e com o tempo ela adquire isso? Isso é o que normalmente acontece. E qual é a causa, doutora? Porque, assim, a criança que nasce com intolerância à lactose, primeiro, é o que a gente chama de intolerância à lactose congênita. É uma causa muito rara, muito rara mesmo. E a criança fica muito grave. Muito grave. Não é um bebê que vai no consultório feliz, gordinho, saudável, não. É um bebê internado que precisa mesmo no leite materno, pode ter sintoma. E o que faz a criança desenvolver isso... No leite materno também pode ter a intolerância? Nesses casos de intolerância à lactose congênita, que é muito grave e muito raro. Na congênita. Nas outras, não. Nas outras formas, não. Porque como acontece nas outras formas é que com o crescimento a gente vai perdendo essa função, a enzima vai funcionando de maneira menos adequada, entendeu? Não é assim... não é uma aquisição, a gente tem aquela herança, né, e ela vai perdendo com o tempo, tanto que a maioria dos pacientes que têm intolerância são adultos, adolescentes, idosos. Qual o tratamento mais adequado para uma pessoa que tem intolerância à lactose? Ela pode ser tratada e voltar a consumir o leite normal ou ela vai continuar a vida inteira com essa intolerância? Tem um tratamento? A intolerância à lactose não tem cura. Não tem cura? Não tem cura. E a frutose? Também não. Ela vai durar o resto da vida, mas o manejo é um manejo nutricional. O paciente pode ingerir leite ou derivados, dependendo do grau da sua intolerância, né? Se a gente vê que é uma intolerância leve, igual eu falei, às vezes a gente consegue manter um certo consumo de leite, principalmente na criança que está em fase de crescimento, precisa ainda daqueles nutrientes, cálcio, né? E no idoso, que é o extremo oposto, que a gente também tem que ter essa preocupação nutricional. Mas nenhum medicamento que possa minimizar essa questão? Tem as enzimas, que a nossa enzima não funciona tão bem, então foi criada uma enzima que a gente toma, principalmente em situações especiais, por exemplo, criança que vai numa festinha de aniversário, aí quer comer um brigadeiro, um pedacinho de bolo, nessas situações especiais a gente usa. E para uma criança, o que a senhora recomenda para uma criança? Ela falou um negócio interessante, uma festinha, por exemplo. A mãe leva uma criança em uma festinha de aniversário e aquela criança, ela tem intolerância. Então ela vai ter que privar aquela criança de participar da festa. Como é que funciona? Dá uma dica aí para as mães. Não precisa privar. Primeiro depende do grau. Então se a criança tiver um grau leve, às vezes ela vai poder ir na festinha e comer o brigadeiro, não vai ter nada. Se ela tiver um grau mais moderado, mais grave, a gente pode usar a enzima. A gente usa um tempinho antes, a criança come e pronto. A enzima, ela degrada aquela lactose e vai embora, ela não fica no organismo, né? Então, ela só age ali no momento para ajudar a digestão e depois pronto. O chocolate também causa intolerância? Tudo que tem lactose, né? E tem chocolate com lactose. Então, pode causar. Essa questão da intolerância, ela é mais recorrente nas crianças ou no adulto? Como é que funciona? Ela é mais recorrente em crianças acima de 2 anos, adolescente, adulto jovem, idoso. Ela é mais doença de crianças mais velhas e adultos do que de criança menorzinha, bebezinho. Voltando novamente à pergunta, só para realmente reforçar para nossos telespectadores. A questão da idade, você entendeu? Ela é mais recorrente na criança, no adulto. Só a senhora faz uma avaliação para a gente poder
deixar bem claro isso. Então, aí. eu vou fazer uma avaliação, Modesta, importante para os pais, para os familiares, para os Sim, colegas que estão ótimo. assistindo. A intolerância à lactose no bebê pequeno, né, quando vem esse diagnóstico, por exemplo, num consultório, né, a criança está bem, a gente está vendo ali, está mamando, está brincando, está interagindo no exame. A gente tem que se questionar se realmente é intolerância à lactose, porque abaixo de 2 anos, naquelas crianças ali perto de 2 meses, é muito difícil ser intolerância à lactose, porque ela se desenvolve com o crescimento da criança, no idoso, no adulto. Abaixo disso, a gente tem que pensar em outros diagnósticos, por exemplo, a alergia. A alergia alimentar, principalmente ao leite, ela é mais comum nessa idade mais novinho. Então, às vezes, tem sintoma bem novo mesmo, com 2 meses. Então, esse é uma diferença que normalmente é confundida no consultório. A alergia alimentar, ela é mais comum em crianças menores, bebês. A intolerância à lactose em crianças maiores, adolescente, adulto, idoso. E pode ter também a alergia ao leite. Pode E ter. como é que vai? E aí é uma questão. Como descobrir se é uma intolerância alimentar ou se é uma alergia ao alimento? A primeira coisa é a idade. Se é abaixo de 2 anos, a gente tem que procurar na história fatores que possam confirmar nosso pensamento de ser uma alergia, porque aí já é mais comum mesmo. Outra coisa são os sinais e sintomas, né? A alergia alimentar, ela pode ter sinais, alergias de pele, urticária, aquelas placas avermelhadas, edema, que é um inchaço de lábio, de boca, de olho. Pode ter anafilaxia, que é a reação grave, né? A criança fecha glote. Pode ter sangue nas fezes com muco, isso é muito comum na alergia. Então, é pela idade, principalmente, e pelos sintomas. Para a pessoa que tem essa questão da intolerância alimentar e da alergia também, então ela sofre muito, né? O que a senhora recomenda a questão da dieta? A senhora vai me responder daqui a pouquinho, nós vamos ao nosso intervalo. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho.